Fala galera, tudo bem? Sétimo ano, cara, que saudade de vocês. Espero que esteja todo mundo muito bem em casa, né? Bem no sentido do descanso, né? A gente já não se vê tem muito tempo, então, por um lado, espero que esteja todo mundo descansando, por um outro, espero que todo mundo esteja já, né, sem paciência mais para ficar em casa, porque eu não sei vocês por aqui, né, já deu o que tinha que dar dessa quarentena. Só que ao mesmo tempo, né, gente, a gente não pode fugir disso, porque senão a gente está gerando uma expansão dessa pandemia danada, né? Então, assim, espero que vocês estejam bem, os pais, mães, responsáveis, tá? A família de vocês e amigos próximos, esteja todo mundo bem, tá bom? Pessoal, como eu falei com vocês, nessa semana agora, né, que foi do dia 20 até amanhã, que vai ser o dia 24, eu tô gravando esse vídeo no dia 23, são 10 da noite, tá? Em vez de gravar de manhã, eu fui gravar de noite, até porque acho que é mais silencioso, é mais tranquilo. A minha ideia, pessoal, na verdade, a partir da semana que vem, né, a gente vai ter um recesso, vocês vão descobrir isso aí em breve, mas enfim, começar a gravar videoaula para vocês. Mesmo que a gente venha mudar após recesso, com a forma como a gente vai conduzir esse momento, a minha ideia é que a gente realmente comece a ter alguma coisa aí para poder trabalhar, para poder ir vendo e por aí vai. Tudo bem? Então, assim, pessoal, hoje a minha aula com vocês é sobre o capítulo 3, que já é o módulo 2, na verdade. Nós temos o módulo 1, né? Eu passei algumas atividades para vocês ali e aquela coisa toda. A gente, em teoria, acabou esse módulo e agora nos sobra continuar no módulo 2, né? E no primeiro capítulo chama-se Urbano, Rural e Economia Brasileira. Gente, eu vou falar isso com vocês na plataforma da Iônica, né, da FTD, mas a minha ideia é basicamente colocar para vocês, eu vou tirar não posso falar, meu Deus. Eu vou escanear, beleza? Vou escanear a apostila, eu vou jogar na plataforma da Iônica, né? Embora a plataforma da Iônica já tenha lá o livro digital, né, digitalizado, eu vou lançar para vocês para ninguém ter problema em relação a esse acesso. Né? Ah, professor, não consegui entrar na apostila, etc. Então eu coloco lá, ninguém tem problema. Tá? A minha ideia é basicamente essa. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Tá, então tá funcionando. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer durante a aula, né? E vai ser a nossa tendência ao longo do tempo. Eu vou pedir com que vocês fiquem ou com esse arquivo que eu vou tirar, que eu vou mandar para vocês, vai ser em formato PDF, tá? Que vai ser um scanner da apostila, ou vou pedir para vocês acompanharem pelo site, pela própria apostila online, tá? E aí, enfim, a gente vai trocando uma ideia. Né? Eu coloquei também uma janelinha aqui no Word, porque isso vai ser basicamente um quadro nosso, tá? E aí eu peço que vocês, ao passar do tempo, já façam o quê? Vão anotando, vão utilizando isso como forma de anotação, né? Podem copiar o que eu colocar, não tem nenhum problema, tá? A ideia é que a gente consiga simular o máximo possível a nossa presença em sala de aula, beleza? E aí, amores? Bom, a gente começa então hoje o módulo 2, capítulo 3, o urbano, o rural e economia brasileira. O que eu tô querendo falar em relação a esse capítulo? Bom, o urbano e o rural. Pessoal, primeira pergunta que não quer calar, e se você está acompanhando comigo na tua apostila, eu quero que você já vire na página 4, tá? Deve ser a primeira página que está no teu arquivo aí que eu vou mandar para você, tá? Então a pergunta que quer calar é a seguinte: o que é o espaço urbano? Opa! Porque se eu não souber responder essa pergunta, e eu também não souber responder o que é rural, fica difícil definir o que é como é que uma coisa está ligada à outra. Bom, o espaço urbano é fácil de definir porque a gente, em teoria, vive nele, né? Então, o que é um espaço urbano? Espaço dotado de características, né? E aí você vai pensar em algumas, por exemplo, como prédios, ruas largas, né? Grandes construções, você pode pensar em asfalto, né? Deixa eu pensar mais aqui. Calçada e por aí vai, né? Ou seja, é um espaço onde há urbano, né? Onde há o predomínio da cidade. E aí, pessoal, quando a gente fala em urbanização, né, eu só posso pensar em urbanização lembrando também do que era esse espaço antes, que é o espaço rural. Que é o espaço rural? O espaço rural é aquele espaço que não é urbano, né? É o espaço que tem ruralidades, ou seja, é aquele espaço onde predomina a produção alimentar, a produção
da pecuária, né? Tem pouca intervenção do ser humano no espaço rural, né? Já que no espaço urbano tem muita intervenção, né? O espaço urbano ele é totalmente uma criação do ser humano, ele não tem nada de natural ali. Então o espaço rural, pessoal, ele é basicamente um espaço não tocado pelo ser humano. E aí vamos lá, o que é o espaço rural? O espaço rural é o espaço dotado de características como? Aí a gente pode falar de diversas coisas também, né? Como plantações, né? Naturezas, ou melhor, meio ambiente, eu prefiro dessa forma. Meio ambiente com pouca intervenção ou nenhuma, tá? Do ser humano, presença de animais de grande porte. Daí a gente pode ir longe nessa história, né? Ao predomínio das atividades ligadas à agricultura e pecuária. Tudo bem? Posso até falar, inclusive, aqui ao predomínio da cidade com atividades industriais e comerciais. Bom, o ponto é o seguinte, gente. Ao longo da história do ser humano, né, o espaço rural ele foi o primeiro espaço que a gente começou, né, a habitar. Porque a gente tinha que produzir ali a nossa pecuária, a nossa agricultura, tinha que comer. Né? Então o espaço rural foi aquele primeiro espaço ali que a gente começou a produzir alguma coisa para poder a gente se alimentar. Só que ao longo do tempo, e quando eu falo ao longo do tempo, eu falo ao longo dos séculos, tá? Ao longo de pelo menos mais de 10 séculos. Né? Lembra que, por exemplo, quando a gente fala do Egito Antigo na Bíblia, eu já tinha cidades, tá? As cidades foram se formando. E aí, o que são as cidades, pessoal? Cidades nada mais são do que um conjunto, tá, de pessoas morando no mesmo lugar, com uma grande densidade, com uma grande quantidade de pessoas nesse espaço urbano. O ponto importante, e aí eu não quero que você esqueça disso, é que mercados são cidades e cidades são mercados. Você está se perguntando agora, o que o Menezes está viajando? O que o Menezes está falando quando ele fala disso? Vamos lá, eu vou tentar explicar de uma forma muito básica. Gente, quando o ser humano... Por que o ser humano ele se encontrava com o outro e ficava concentrado de pessoas num ambiente só, né? Que formava o espaço urbano. Imagine, por exemplo, o cara que era o produtor lá do campo, beleza? O produtor lá, vamos chamá-lo de Zezinho. O Zezinho produzia, por exemplo, abacaxi, e aí o abacaxi que ele produzia, ele queria vender para alguém. Só que no campo, até ele chegar a uma outra fazenda para poder vender, sei lá, para Majuzinha, tá? O Zezinho tinha que fazer o quê? Andar muito. Não era legal para ele, não era viável para ele andar tanto, de repente seu abacaxi estragar ao longo dessa caminhada, para ele poder vender abacaxi dele. Então o que ele fazia? Bom, ele, ao longo do tempo, e outras pessoas, começaram a ir para os ambientes em que tinham aglomerações de pessoas, né? Elas começavam a se aglomerar num ambiente específico. Para quê, pessoal? Para poder vender as suas coisas. Então, naquele ambiente, onde, por exemplo, já tinha um pequeno governo, uma pequena prefeitura, que ao longo do tempo teve vários nomes para isso, tá? Mas nesses centros de pessoas, os comerciantes iam do campo para quê? Para vender seus alimentos, para vender seus animais na cidade. E aí, veja, era a cidade naqueles momentos? Não. Era um ambiente de mercado. Mas é nesse ambiente de mercado que alguns, por exemplo, começam a ficar ali para vender sua comida, eventualmente para fazer um calçado, para fazer uma roupa, né? Para uma pessoa que vende coisas, o melhor espaço para ela sobreviver é onde? É na cidade. E aí, gente, para pensar o seguinte. Quando você hoje, morador do Rio de Janeiro, a maior parte da Tijuca, o que você hoje no Rio de Janeiro não paga para poder usar? Eu vou te fazer uma pergunta. Você pode me falar talvez, professor, eu não pago para andar na rua. Será? Será que você não paga imposto para ter asfalto, para ter calçada, para ter iluminação pública? Se você pegar, por exemplo, sua conta de luz, é bem possível que na sua conta de luz, ainda mais se você morar em casa, vai ter lá uma pequena contribuição para iluminação pública. Professor, eu vou no hospital público, eu não pago nada. Volto a perguntar. Será que você não paga nada no hospital público? Será que você não está pagando imposto para isso? Professor, mas eu não trabalho, eu pago imposto. É? Você compra de vez em quando biscoito ali na esquina para sua mãe, para seu pai, para você? Você não vai de vez em quando no cinema já? E aí quando você paga aquele valor do cinema, já viu o quão aquilo tem de imposto? Então assim, pessoal, a cidade é um grande mercado, tá? Um mercado de tudo que você possa imaginar. E ao longo do tempo,
Quanto mais as cidades foram se espraiando, foram aumentando, mais mercados foram tendo nessa cidade. Tudo bem? A ideia é essa. E o que é o espaço rural? É o espaço, basicamente, de fornecimento de alimentos, né, de animais, de minerais, né, ou seja, das matérias-primas que vão ser utilizadas, sobretudo aonde? No espaço urbano, espaço esse de mercado, de estruturas construídas pelo homem, tudo bem? Onde as pessoas se encontram e, portanto, tem mais serviços, mais mercadoria, mais comércio. Tudo bem, pessoal? Tanto que, inclusive, gente, quando a gente compara, e quem conhece o interior já percebeu isso, tá? Quem conhece o interior, o tempo da cidade grande não é o mesmo tempo da cidade pequena. Para dar um exemplo para vocês. A minha família, por exemplo, é de Barbacena. E aí eu adoro ir pra Barbacena, eu me sinto muito bem em cidade pequena, gente. Eu sou um cara de 28 anos, porém velho, né? Eu já nasci velho. Então eu gosto de calmaria, eu gosto de ficar lendo, né? Eu curto o ambiente em que eu consiga ficar tranquilo. E aí quando eu vou pra Barbacena, eu fico assim, maravilhado, porque às 8 da manhã, na minha casa, por exemplo, eu moro na Conde de Bonfim, já é um movimento absurdo, lá é um silêncio inenarrável. 11 da manhã é incrível, só escuta animal. De vez em quando alguém lá passa de bicicleta na rua. Entendeu? É isso, é outra noção de tempo. Parece que o tempo é mais devagar, parece que as pessoas são mais calmas, os carros andam menos. Andam mais devagar também. E por que isso acontece, gente? Por que isso? Porque em ambientes onde há muito comércio, onde a produção, onde você ganhar dinheiro é sempre a prioridade, que é típico do espaço urbano de grande porte, o tempo é sempre muito acelerado. Estão percebendo? É esse o grande ponto. Bom, vamos lá voltar para o nosso tema aqui. Na página 5, pessoal, perceba, eu vou começar a falar sobre a interdependência entre o espaço rural e o espaço urbano. Bom, o que significa isso, gente? Que significa que ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo, as coisas foram mudando pra gente. A partir do século XVII, vou aqui tirar o caps lock, a partir do século, vou botar do século XVIII, tá? Eu tenho um aumento nas cidades da urbanização. E por que esse aumento está acontecendo? Porque começa a acontecer também ao mesmo tempo, e eu não vou entrar nesse mérito agora, gente, de um outro processo chamado então de industrialização. E esse processo então de industrialização leva as pessoas do campo para trabalharem aonde? No centro de mercado, no centro de comércio, no meio urbano. Tá percebendo como é que a indústria ela tinha que trabalhar no meio urbano? Porque é no meio urbano que ela teria pessoas para que ela vendesse sua mercadoria. Beleza? E aí então as pessoas começam a sair do campo para ir para onde, gente? Para as cidades. Partindo desse pressuposto, tá? No século XVIII, que aumenta a urbanização, eu vou começar a aumentar, claro, as cidades. E aí eu tenho, ao mesmo tempo que esse processo for acontecendo, uma ideia chamada de êxodo rural. O que é o êxodo rural, gente? Esse grande movimento de pessoas saindo o tempo todo do campo indo para a cidade. Então, beleza. No século XIX, tá? Realmente já é um aumento exponencial. Vou mudar a palavra que é aumento exponencial, me lembra matemática, eu sou péssimo em matemática, né? Então vamos lembrar de uma coisa melhor. Um aumento maior das cidades no mundo. E no século XX, gente, o mundo já era bastante urbanizado nas décadas de 50 e 60, né? Grande urbanização, né? Os países já têm, sobretudo nas décadas de 50 e 60, né, muito mais de 50%, tá? 60% ou mais até de urbanização, tudo bem? O mundo passa a se tornar da cidade e não do campo. Só que o grande ponto é, bom, quando as pessoas foram indo para o campo, o campo produzia, quando elas foram indo para a cidade, perdão, o campo produzia alimento para a cidade, né, e a cidade comprava do campo. Então parecia que havia, né, ali uma separação, onde o campo fazia uma coisa, né, e a cidade fazia outra, elas não se falavam. Só que, pessoal, com o tempo isso foi mudando. Eu quero que você pegue a tua página 5 e leia comigo a interdependência entre o rural e o urbano. Bom, as atividades econômicas realizadas tanto no campo quanto na cidade estão interligadas. A cidade depende do que é produzido no campo e o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. Por exemplo, o algodão cultivado no campo é transformado pela indústria, muitas vezes localizada na cidade, para a produção do fio e na sequência do tecido.
A interdependência entre o espaço rural e urbano ocorre com relação às atividades econômicas, mas também com a força de trabalho de quem vive em cada um desses espaços. Isso porque muitos moradores do campo trabalham nas cidades e vice-versa. Ou seja, também existem habitantes de cidades que exercem atividades no campo. Pois é. Durante muito tempo, gente, o espaço urbano ele era só a venda e o espaço, ou melhor, o espaço rural, gente, perdão, era só a venda de alimentos e o espaço urbano era só a compra. Tudo bem. Só que, com o passar do tempo, isso foi mudando. No século XIX para o século XX, como eu falei com vocês, eu ainda tinha um processo muito grande de quê? De êxodo rural, tudo bem? Só que as cidades começavam a também ter o quê? O próprio desemprego. Nem todo mundo que ia para a cidade tinha emprego. Então, muitas vezes, o cara que morava na cidade, ele tinha que voltar para o campo porque ele não tinha emprego. E como ele também não tinha uma fazenda, não tinha uma terra que ele podia chamar de a própria, o que ele fazia? Ele morava na cidade, ia para o campo de vez em quando, trabalhava e voltava. Então, muita gente acaba tendo essa dependência do campo ao longo do tempo. Sem falar do fato de que, bom, o campo só produz se tiver a cidade para comprar. E se a cidade não comprar a comida do campo, o que é a cidade? O que é o alimento? Porque a gente não pensa no alimento que a gente come, a gente não está vendo ele. Parece que ele vem do nada, mas ele é plantado em algum lugar, ele é produzido em algum lugar. Né? O animal que você come, o bifinho, a picanha maravilhosa lá no churrasco, né, pingando, seja lá se for sangue, se for uma carne no ponto ou bem passada, aquela carne que você adora, ela veio de algum lugar. O pãozinho que você come de manhã, ela veio, ou ele, né, veio do trigo de algum lugar. Então essa interdependência, gente, entre o espaço rural e o espaço urbano é sempre muito grande, tá? Sempre muito grande. Quero que você vire aí na página 5. Tá? E aí, pessoal, ao longo do tempo, quanto mais a gente foi modernizando a nossa produção na cidade, nossas indústrias nas cidades, eu aumentei também essa interdependência. No século XX, por exemplo, eu vou ter, além da modernização da indústria, que vai me requerir o quê? Mais recursos do campo, tá? Eu estou falando de, por exemplo, um algodão melhor, estou falando, por exemplo, de um minério de ferro, estou falando, por exemplo, de uma bauxita, né? Que tudo vem do campo, tá? Eu vou também ter, pessoal, o aumento da ciência, tá? Do conhecimento. Eu estou tendo maior contato com áreas que estão trazendo para nós conhecimento, expansão tecnológica, né? Por exemplo, o computador, né? A biologia, né? A química. Então vamos botando isso aqui, por exemplo, da biologia, da química, tá? Da própria geografia e por aí vai. Isso vai me levar, queridos, no final não, perdão, mas ali entre as décadas de 50, 60 e 70, a ter um processo, gente, vou botar aqui, ó, década de 40, 50 e 60, eu vou ter uma grande modernização agrícola. O que é modernização agrícola, pessoal? É basicamente falar, eu vou colocar até aqui frisado para que vocês fiquem lembrando disso, é basicamente falar de quê? Falar de máquinas no campo, tratores, colheitadeiras, isso começa a aparecer no campo, porque o campo, pessoal, veja, a cidade ela está crescendo muito. E a população no mundo também cresce muito. Só para dar uma ideia para vocês, pessoal, né, no início do século XX, né, eu tinha cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo. Vou botar na década de 60. Nós já tínhamos cerca de 5 para 6 bilhões de pessoas no mundo. Eu acho que foram 5. Não vou confirmar agora, não. Vou botar 5. Mas você está entendendo que nós levamos 2.000 anos para chegar em 2 bilhões e estamos chegando em 5 em menos de 60 anos? Nós duplicamos de população, gente, em menos de 50 anos. E aí o ponto isso faz com que a população coma mais. Eu tenho que ter a maior produção alimentar. Concorda? E essa produção alimentar vai fazer o que comigo, então? Vai fazer com que eu tenha mais máquinas, vai fazer com que eu tenha, por exemplo, sementes geneticamente modificadas. Lembra, por exemplo, lá do transgênico? Já vou falar sobre esse negócio? É basicamente uma semente, pessoal, que ela é geneticamente modificada. Então ela tem uma maior resistência a pragas, ela tem uma maior resistência, por exemplo, à falta de chuva ou a muita chuva, a problemas que venham, por exemplo, atrapalhar a tua produção no campo. Beleza?
Além disso, eu vou ter, posso falar, por exemplo, de adubos, pessoal, ou seja, aquele material que você coloca na terra para adubar, para dar mais fertilidade, né? Então, adubos químicos. Eu posso falar de várias mais outras coisas, gente, várias. Agora, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, percebam que o campo ele está aumentando a sua produção, tá? Esse processo, pessoal, tem até um nome para ele, tá? Eu não quero que você grave esse nome, a gente não vai falar dele nesse momento, isso é matéria de alguns anos aí para frente, mas o nome disso aqui, gente, tem a ver com uma revolução verde, tudo bem? O que é a revolução verde? É uma revolução onde o campo também agora se torna uma certa indústria. O que é uma indústria? Não é um lugar que produz muita coisa? O campo também agora se torna uma indústria, porque produz muita coisa, demanda muito conhecimento e a venda dele é sempre em grande escala e requer o quê? Requer muito dinheiro e também quer ganhar o quê? Muito dinheiro também. Né? O cara que hoje tem uma fazenda de 60 hectares, professor, o que é hectare? Eu não sei. O Maracanã. Então, um cara que tem uma fazenda de 60 hectares, ele já consegue tirar um dinheiro legal. Eu tenho um colega meu, gente, que trabalha numa fazenda de 2.500 hectares. Ele trabalha numa fazenda de 2.500 Maracanãs. Então, assim, olha só o tamanho do lugar que o cara está trabalhando. E aí eu quero que você pense, esse campo, quando ele se moderniza, ele depende só de si próprio? Ou seja, o fazendeiro, foi ele que criou tudo isso? Não. Quem criou tudo isso, gente, teve que, por exemplo, fazer o transgênico. Eu tive que ter um laboratório na cidade, com mão de obra universitária, com gente formada e bem formada para poder fazer isso. As máquinas vieram de onde? Das indústrias. Então elas vêm das cidades. E aí perceba, gente, com o tempo, cada vez mais eu tenho um aumento da modernização, tudo bem? Entre campo e cidade. Tudo bem? Pessoal, nossa primeira aula fica por aqui. Eu vou parar porque nosso tempo está ficando muito grande. Espero ter ficado claro para vocês e logo mais a gente continua, tá? Na segunda parte, indo até de modernização do espaço e agricultura do Brasil até contrastes no campo brasileiro. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.